O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento orientador que define os conhecimentos e habilidades essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender, da educação infantil até o ensino médio. A BNCC define um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares ao longo de toda a educação básica, sendo definidas a partir dos direitos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Segundo a BNCC, as competências gerais explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral e com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E os marcos legais? Definir as aprendizagens essenciais é uma necessidade mencionada nas maiores leis educacionais. A Constituição Federal, no artigo 210, a Lei de Diretriz e Base da Educação, no artigo 26, e o Plano Nacional de Educação, nas estratégias das metas 2, 3, 7 e 15. A educação é fonte de desenvolvimento humano, cultural, social e econômico, e assim, a sociedade brasileira clama por mudanças devido às avaliações externas apontarem a baixa eficácia da educação nacional, e ainda a grande desigualdade entre as regiões brasileiras. A base possibilitará maior unidade para a educação nacional, respeitadas as diferenças e preservadas as diversidades que caracterizam a educação em um país tão grande como o nosso. E o processo de elaboração? Depois de todo o embasamento legal, iniciou-se em 2015 a construção da BNCC. Em junho foi publicada a portaria que institui a Comissão de Especialistas para a elaboração de proposta da BNCC, que foi divulgada em setembro. De outubro de 2015 a março de 2016, foi realizada a consulta pública online, que gerou a segunda versão publicada em maio de 2016. De junho a agosto ocorreram seminários estaduais, que geraram um relatório que serviria de insumo para a redação da terceira versão, publicada em abril de 2017 e discutida em audiências regionais de junho a setembro. Por fim, a BNCC foi homologada em dezembro do mesmo ano e, em 2018, deu-se início ao processo de implementação. E os atores? Há pelo menos 3 grandes grupos envolvidos na elaboração da base: os atores diretamente ligados à escola de educação básica, os atores do espaço acadêmico e os atores do segmento privado empresarial, com interesses na educação pública e em influenciar a política nacional. Esses grupos representam diferentes posições sobre a base. Nesse conjunto de forças e interesses, alguns grupos podem ter vantagens nas suas colocações, ganhando maior poder de negociação aqueles atores com maior poder de influência. Diante disso, é um desafio conseguir conciliar interesses tão heterogêneos num só documento. Por isso, a mediação feita pelo CNE é tão importante, pois influências externas podem comprometer a lisura deste processo, ao favorecer os interesses de grupos de poder não diretamente ligados à educação. E a implementação? Para que tal ação logre êxito, faz-se necessário que haja um trabalho em regime de colaboração. Dessa forma, cada ente federado deve se organizar com seus municípios para efetivar a implementação da BNCC. Para isso, o MEC apresentou a agenda para o processo frente aos desafios existentes. Uma das ações foi a instituição do Dia Nacional da Discussão sobre a BNCC, em 6 de março de 2018. Essa ação teve como objetivo promover uma discussão nacional sobre a estrutura e as competências da BNCC em todas as localidades do Brasil, envolvendo secretarias, escolas e comunidades escolares. No Ceará, a Secretaria de Educação, Undime e as principais universidades públicas do estado se reuniram para formar um grupo de trabalho que assumiu a responsabilidade da implementação da base a nível estadual. Também temos GT de todos os componentes, exceto o ensino religioso, que nós, para esse primeiro momento, a gente não está trabalhando os componentes. Mas nós temos GT de português, nós temos GT de matemática, nós temos GT de inglês, história, geografia, artes. O que esperar da BNCC? A expectativa é que a BNCC contribua para superar as lacunas existentes na transição dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio. Contudo, o documento está imperfeito e incompleto. Aqui podemos citar algumas polêmicas: a alfabetização em 2 anos, o ensino cronológico em história e a exclusão de referência a gênero. Essas polêmicas são fruto de uma construção na qual são demonstradas uma variedade de intenções e disputas que influenciam o processo político e diminuem a voz dos principais atores associados à questão da melhoria da educação. Nesse sentido, a expectativa é que a base não seja tão mínima para excluir direitos em vez de garanti-los, e que também não seja encarada tão utopicamente com um papel central de solucionadora dos problemas da educação básica, mas que essa possa avivar e aflorar as discussões em torno da conquista paulatina de um currículo significativo que possibilite mais aprendizagem e a melhoria de nossa educação.